interessante como as coisas do lado de fora têm um poder, né, sobre nós. Passou o carro da pamonha. Eu me lembrei que daqui a pouco o São João chega, eu preciso... A minha melhor época do ano, tirando a fogueira, sabe? O São João é muito bom. Eu fui induzido também pelo carro. Dá uma vontade, né? Eu falo assim, pô, caminho, eu fiquei mais no caminho. José. As coisas externas têm muito poder sobre a gente, sabe? Muito poder mesmo. Hoje de manhã eu fui participar de uma reunião na escola, em uma das escolas que eu trabalho, e uma pessoa, coordenadora, disse: você pode fazer um momento de oração? Como assim? Fazer um momento de oração, né? Eu disse: é abrir, a gente vai tomar café e depois a gente queria... Eu disse: mas eu vou dizer o que a eles? Aí uma colega minha que já veio aqui, né? A professora Doraci, ela disse: como é que faz uma oração budista? Eu digo: tudo em silêncio. Aí ela disse: pronto. Aí tomamos café, aí depois do café, o professor aqui agora vai... Aí me deu o microfone. Eu disse assim, as 3 coisas, eu digo: olha, vamos ficar em silêncio. Porque no silêncio cabe todas as crenças, né? A gente estava aqui em Zazen, e tem uma igreja aqui embaixo. Eles estão cantando um louvor, alguma coisa assim que chama, né? É um hino. É uma igreja que tem aqui. Ah, É uma igreja da esquina. Então, assim, as coisas externas têm um poder muito grande sobre a gente, né? E quando acabou, acho que a gente passou 1 minuto e meio, mais ou menos, em silêncio. E quando acabou, um professor, colega meu, disse: mas, monge, pela primeira vez eu vi a escola parar para ficar realmente em silêncio. E o silêncio é muito poderoso também. Porque o silêncio era como se a gente fosse apresentado a nós mesmos, entendeu? O silêncio faz com que a gente perceba vozes que estão o tempo inteiro na nossa cabeça. Um diálogo, ou um monólogo, o tempo inteiro assim acontecendo. E a gente nem percebe. Então, assim, no zazen, no silêncio da meditação, é como se a gente fosse apresentado a nós mesmos, num nível mais profundo. Eu me lembro que uma vez eu pensava que a coisa mais forte que poderia acontecer com uma pessoa era a pessoa ter uma experiência de quase morte. EQM, né? Não sei se você já ouviu falar nesse negócio, experiência de quase morte. Aí eu nunca ficava... A gente lê umas coisas, aí a gente fica às vezes com desejo das coisas que a gente lê. Uma pessoa passasse por essa experiência de quase morte, eu acho que ia mudar a minha vida, sabe? Ainda bem que eu não tive, não, sabe? Mas eu estava pensando hoje, quando eu estava lá na escola, conversando com uma pessoa, eu acho que é pior do que ter uma experiência de quase morte, é ter uma experiência de quase vida. É você ter a vida e você não viver, entendeu? É você ter a vida e não viver. Você ter as oportunidades e você não viver aqui. E eu não estou dizendo viver, porque viver todos nós vivemos, né? Mas como é que a gente vive? Isso que é a grande questão. A experiência de quase morte pode ser pesada, mas a experiência de quase vida... Aí diz que essa experiência de quase vida, ela se revela quando você está na beira da morte. Entendeu? Você está assim, meio desenganado. Aí você começa a pensar, refletir, o que foi que fez, o que foi que deixou de fazer, os porquês. Aí muita gente chega nessa experiência de perceber que realmente não viveu.
Você teve tantos anos da sua vida, tantas décadas, e você chega à conclusão de que você simplesmente não viveu. Não viveu porque era casa, trabalho, 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 trabalho. E a real experiência com você mesmo, você nunca teve. Como a gente estava conversando um dia aqui, uma experiência de si mesmo, você nunca teve. Você nunca teve um real contato com você. E no Zazinho, a gente arremessa você para ficar com você, entendeu? Vê se você se suporta, a maioria sai correndo. Dá uma vontade mesmo de sair correndo. Acaba teve relógio, o cara olha na hora. E se tiver gente com os olhos fechados, aí, se você tiver oportunidade, você foge. A proposta sua é essa, sabe? Apresentar você a você mesmo. Aí tem hora que tem uma calmaria bem grande. Aí essa calmaria não vem de nada externo. Isso está dentro de você. Aí você senta aquela... Aí depois esse calmo repousar, ele some. Aí se você tiver um mínimo de intimidade com ele, você vai querer repetir essa paz. A gente começa a praticar, querendo chegar a esse ponto. Só que às vezes as coisas vão acontecendo e você percebe que não é sempre que você consegue acessar esse estado. Às vezes tem um terremoto e um vulcão. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? Aí, como é que a gente vive essa parte do vulcão, que é a parte mais complicada, entendeu? É a parte quando as emoções estão aflitivas, são emoções aflitivas. Como é que a gente vive isso? Geralmente a gente cai, entendeu? A gente cai. Tem um monge chamado Bodhidharma, ele diz: o lugar onde você cai é o lugar onde você levanta. Olha que negócio bonito. O lugar que você cai é o lugar onde você levanta. Ou seja, ali onde você tropeçou, também é o lugar que você pode melhorar. É ali que você tem que morrer e é ali que você tem que nascer de novo. E quem nos apresenta isso não é nenhuma experiência mística, metafísica, não. Quem nos apresenta isso é o dia a dia. Entendeu? É o dia a dia que nos apresenta esse lugar que a gente cai, que é o lugar onde a gente precisa morrer e é o lugar onde a gente precisa renascer. E nos ajuda muito esse silêncio, sabe? Percebi que as pessoas ficaram assim, quando acabou, eles ficaram um tempinho assim, zonzos, zonzas. Só porque ficaram em silêncio. Imagina passar uma semana em silêncio. Então, esse silêncio ele é muito poderoso mesmo. Muito poderoso. Tanto é que a gente não aguenta no início, a gente não aguenta. A gente foge do silêncio. É interessante. Estava conversando um dia desse com meu pai, aí ele disse: vai fazer um retiro quando? Eu disse: talvez em abril. Ele disse: é bom fazer mesmo um retiro. Aí eu disse: não, mas não se preocupe com esse negócio de retiro, não. Porque as pessoas fogem uma semana antes e 2 semanas depois. É incrível. E 2 depois. É um antes e 2 depois, entendeu? Jamais participa, né? Porque assim é um negócio muito estranho ficar em silêncio. Você vai participar do grupo? Ele já participou. Mas quando é retiro palestra. É, de estudo, né? Que a gente faz aqui, retiro de estudo, ele sempre... Eu participou só de um em silêncio aqui, quando eu estava morando aqui. Mas é porque o silêncio é uma experiência muito importante, que a gente negligencia. Talvez a gente chegue à conclusão que na experiência de silêncio, a gente estava ao invés de ser uma EQM, experiência de quase morte, a gente tenha experiência de
É que ver uma experiência de quase vida, sem estar quase vivendo, sabe? Todo zumbizinho assim nós somos. O que o sistema mandar, eu faço. Vamos agora comer a comida que nos ofende. Vamos agora beber a bebida que nos mata. Vamos agora ser explorado pelo sistema que a chibatada é grande. A gente não renuncia, tá entendendo? Aquilo que nos faz mal, a gente não renuncia. É muito duro. Essa semana, faz uma semana que um ex-aluno, ele cometeu suicídio, sabe? E a semana passada a gente estava falando sobre esse tema aqui, eu disse, rapaz, também pudera, porque vamos olhar o que é que os nossos jovens veem, né? Qual é o mundo que a gente está criando e deixando para eles? Logicamente que o camarada, não estou dizendo que é justificável, nem que é injustificável, mas você olha assim, qual a esperança que eu tenho? Talvez porque eu nunca tenha ouvido que existe uma outra forma de ver e de vivenciar as mesmas coisas. O grande perigo é ter uma experiência de quase vida. E quando a gente está bem pertinho para outra margem, vamos chamar assim, sabe? Esse é o perigo da coisa. Uma vez a gente estudou aqui esse tema da morte, aí tem 5 arrependimentos que as pessoas sentem antes de morrer. 5 arrependimentos que as pessoas sentem antes de morrer. Acho que tem até um vídeo no canal falando sobre isso. O principal é arrependimento de um monte de coisas simples. Coisas simples. Do dia a dia, tá entendendo? Quando as cachorras lá tem a petar na hora de acabar. Então vamos encerrar aqui. Mas pelo menos 2. Oi? 2 arrependimentos. Vamos deixar para lá esse negócio de arrependimento. Uma pesquisa que fizeram com os idosos que estavam no hospital, né? É, Isso mesmo. isso mesmo. Os mestres assistindo a todos os seres que possamos nos tornar o caminho iluminado. Até mais vocês que estão em casa.